Glória a Deus! Glória a Deus nas maiores alturas. Glória a Deus aí na sua casa, na sua vida. Glória a Deus aqui na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Eita, glória a Deus! Pois é, meus queridos, estamos aqui nesta quarta série de mensagens sobre os 4 evangelhos da Bíblia, sobre a tipificação de Jesus Cristo dos 4 rostos do querubim que Ezequiel viu lá no livro de Ezequiel, capítulo 1. Estamos mais uma vez aqui para falar sobre as maravilhas que o Espírito Santo de Deus, por causa de Jesus, pode fazer na minha vida e na sua. Mas antes, mais uma vez, preciso de você. Preciso que você, se não é inscrito e recebeu o link desta palavra, que você se inscreva no nosso canal. Esse canal não é meu, ele é nosso. Que você ouça essa mensagem, que você deixe o Espírito Santo falar na tua vida. Que você dê o seu like, que você compartilhe, que você convide outras pessoas a se inscrever também no nosso canal. Se você já é inscrito, preciso muito de você. Porque por você já se inscrever, você já está dizendo: eu quero parceria nesse grande negócio, que é a salvação de almas, que é levar o Evangelho da paz, a verdade plena de Jesus Cristo a todos os corações. Então, que você compartilhe muito mesmo esse link desta mensagem, que você dê o seu joinha, comente aí, sabe? É muito gostoso eu abrir lá e ver: pastora, Deus te abençoe. Pastora, Deus derrame ainda mais o Espírito Santo na sua vida. Pastora, Deus te dê sabedoria. Pastora, Deus te dê graça. Pastora, Deus te dê saúde. Eita, glória a Deus. Mas falta a sua palavra de bênção para a minha vida. Então sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós vamos compartilhar mais uma vez o Evangelho quadrangular na pessoa de Jesus Cristo, em que o evangelista João diz que ele é o Filho de Deus, o batizador no Espírito Santo. Eita, glória a Deus! Queridos, nós vamos ler hoje no Evangelho de João, né? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: mas o Espírito da verdade, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Eita, glória a Deus! É sobre esse Espírito da verdade que nós queremos falar. Falamos ontem, falaremos hoje, e se Ele, o Espírito de Deus, nos permitir e nos encher, como sempre, da sua graça, falaremos um pouco mais sobre Ele. Por quê, pastor? Porque nós necessitamos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E por isso, Espírito Santo de Deus, eis-me aqui à sua disposição. Encha-me da tua misericórdia, do teu poder e da tua graça. Põe as tuas palavras, Senhor, nos meus lábios. Enche esse ambiente que esse teu filho e essa tua filha está me ouvindo e te ouvindo agora. Encha os corações ainda mais, em nome de Jesus. Eita, glória a Deus! Pois é, meus queridos, o Espírito Santo de Deus, todos nós sabemos, mas não custa aguçar ainda mais a nossa memória, o nosso coração, é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas da Trindade, mas que automaticamente e exclusivamente e espiritualmente são também uma só pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele é a parte de Deus. Eita glória! Vou repetir para te deixar cheio de graça. Ele é a parte de Deus que atua dentro de nós. O Espírito Santo é a parte de Deus
que atua em nós, que atua dentro de nós. Eita glória! O Espírito Santo de Deus mora dentro de nós. Às vezes algumas pessoas ficam esperando o Espírito Santo vir, né, externamente. Não, o Espírito Santo mora dentro de nós. E o que nós precisamos é só glorificar a Deus, glorificar Ele, acordar glorificando, passar a manhã glorificando, almoçar glorificando, passar a tarde glorificando, lanchar glorificando, jantar ou lanchar o seu lanche da noite glorificando, dormir glorificando e querer com intensidade que esse Espírito Santo manifeste-se, arda como fogo, um fogo que vem para queimar toda impureza, todo pecado, mas também para reavivar a nossa vida. Pastor, eu estou tão desanimado. Pastor, eu estou tão devagar. Deixa, queira, mais que a sua própria vida, o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, porque nos foi dado por Deus o sopro de vida, o Espírito dele foi soprado em nós. E o Senhor Jesus Cristo rogou ao Pai que enviasse o Consolador. Então ele veio, mas nós precisamos querer, assim como Jesus morreu na cruz do Calvário por toda a humanidade, mas para que o sacrifício da cruz tenha validade na nossa vida, nós precisamos querer, nós precisamos crer. Assim também o Espírito Santo de Deus foi enviado para aqueles que querem, para aqueles que desejam. Ouvi um certo pastor dizer uma vez, e esta palavra que eu estou pregando para vocês também, ouvi esta mensagem tremenda e falei, preciso repassar essa mensagem lá no nosso canal. E ouvi um pastor dizendo que eles estavam num retiro, e nesse retiro espiritual a temperatura estava bem baixa, abaixo de 4 graus, e um jovem chegou para ele e disse, pastor, o que eu mais quero na minha vida é ser cheio do Espírito Santo, ser batizado pelo Espírito Santo, ser direcionado pelo Espírito Santo. O pastor falou com ele, nessa madrugada, às 4 da manhã, você me encontra aqui e eu vou te ensinar como ser cheio do Espírito Santo. E aí o jovem se encontrou com ele às 4 horas da madrugada e ele levou aquele jovem à beira de um rio muito gelado. E chegando ali, ele pediu o jovem que ficasse de joelho na beirada do rio e que encostasse a ponta do nariz naquela água gelada. Quando o jovem, isso é uma história, eu não sei se é verídico, tá? Mas é uma história e que ilustra muito bem o que é querer o Espírito Santo. E quando o jovem encosta a ponta do nariz naquela água gelada, o pastor pega a cabeça dele, joga na água, né? Empurra na água e segura. O jovem ficou num desespero, começou a se debater. E aí, quando ele já quase não tinha fôlego, o pastor puxou. E ele falou, o senhor está louco, pastor? Eu falei com o senhor que o que eu mais queria era ser cheio do Espírito Santo, era ser batizado do Espírito Santo, era ser direcionado pelo Espírito Santo. E o senhor quer me matar? E o pastor pergunta para ele, o que você mais queria quando eu segurava a sua cabeça nessa água gelada? Ele falou, sair daqui, viver, pastor. Eu não queria morrer. E o pastor disse, quando você quiser ser batizado, ser cheio do Espírito Santo, como você quis viver e sair desta água, você será cheio e será batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus! Quando você quiser que o Espírito Santo de Deus se manifeste e opere na sua vida, mais do que respirar, mais do que viver, quando você começar a viver uma intimidade tão grande com o Espírito Santo, porque ele é muito, muito, muito sensível e ele exige exclusividade. Quando você tiver essa intimidade, você será batizado, você será renovado, você será reavivado e você será plenamente cheio do Espírito Santo de Deus. E ele vai agir na sua vida de várias formas. E hoje a gente vai falar sobre algumas dessas formas que o Espírito Santo age na nossa vida. E uma das mais tremendas que o Espírito Santo age é isso que nós estamos fazendo aqui. O Espírito Santo, ele age na nossa vida nos ensinando de dentro para fora
e nos ensinando externamente, usando outras pessoas cheias do Espírito Santo. Seus pastores, seus professores de escola bíblica, eita glória! Os evangelistas, pessoas que têm tempo e experiências de intimidade com o Espírito Santo. Ele nos ensina a verdade, a palavra de Deus, eita glória! Por isso, meu querido e minha querida, é que nós lemos esse texto de João 16:13. Mas quando o Espírito da verdade vier, e ele já veio, porque Jesus já foi, Jesus disse, se eu for, ele virá, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Uma coisa que o Espírito Santo tem o prazer de fazer, nos ensinar a verdade e não nos iludir, não nos enganar. O Espírito Santo nos dá sensibilidade para identificar a mentira e para identificar a verdade. E ele também nos anunciará, nos revelará o que está por vir. Para dizem que mulher tem sexto sentido, mulher de Deus não tem sexto sentido. Ela tem o Espírito Santo de Deus que revela as coisas sobre os filhos, revela sobre o marido, revela sobre o governo, revela sobre o ministério, o chamado, revela sobre sua essência feminina. O Espírito Santo é esse que nos ensina. Outra coisa que o Espírito Santo faz também, ele tem prazer, é convencer a cada um de nós do pecado. Ô mamãe, eu sei que nós como mães, como avós, nós queremos convencer os nossos filhos e netos do pecado. A única maneira é pedir o Espírito Santo para fazer isso. Ele nos usa para dizer, para falar a verdade. Mas quem convence do pecado é o Espírito Santo. Eu sei, esposas, maridos, que vocês querem que seu cônjuge seja convencido do pecado através das suas palavras e testemunho. Ajuda e muito, mas você testemunha, você fala, mas é o Espírito Santo que convence de todo o pecado. Eita, glória a Deus. E lá em João, capítulo 16, versículos 7 e 8, diz assim, quando ele, o Espírito Santo, vier, e já veio, porque Jesus já pediu e o Pai já enviou, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se não há temor de Deus na sua vida, não há convencimento do pecado, porque não há o Espírito Santo. Se você não tiver temor de Deus para interceder e pedir ao Espírito Santo para interceder com gemidos inexprimíveis, por sua família, pela nação, pelas pessoas que você ama, que você conhece, nada vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo, ele pode fazer isso. Outra coisa que o Espírito Santo faz, e eu acho assim extraordinário, é a manifestação dos seus frutos, dos frutos do Espírito na nossa vida. Sabe, eu perdi muito tempo, mulheres de temperamentos fortes, determinadas, como Madalena e outras que eu conheço, convivem comigo na igreja e fora da igreja, que eu poderia relacionar nomes e nomes aqui, mas aí o vídeo ficaria no mínimo com 6 horas. Mas mulheres de temperamento forte, mulheres de decisão, elas perdem muito tempo por não deixar o Espírito de Deus produzir frutos na sua vida. Tem gente que fica fascinado em receber os dons do Espírito. É muito importante ter os dons do Espírito Santo, mas também é muito importante ser conhecida como uma mulher, um jovem, uma adolescente, uma criança, um homem, um ancião de Deus, através dos frutos do Espírito. E eu perdi muito tempo com isso. Mas parece que quando a maturidade vai chegando, que é uma ilusão, porque eu conheço adolescentes, conheço crianças e conheço jovens, que os frutos do Espírito se manifestam de uma maneira espetacular na vida deles. Sabe, são pessoas que conseguem se autocontrolar. Não, são controladas, são amaciadas, são amansadas pelo Espírito Santo de Deus. Eita glória! Tem um livro extraordinário que eu indico para todas as mulheres lerem. A Mulher Controlada pelo Espírito. Extraordinário. Então a gente perde muito tempo,
O Espírito Santo, se a gente deixar, ele manifesta os frutos, né? Misericórdia, o amor, o perdão, a bondade, a longanimidade, a temperança, e aí vai. Porque ele tem prazer em manifestar os frutos da nossa vida. Em Gálatas capítulo 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito mas o fruto do Espírito é. Não tem nada mais extraordinário nessa vida do que você ter uma pessoa, conviver com uma pessoa sem os frutos do Espírito, mesmo sendo crente, mesmo tendo aceitado Jesus, mas falta nela o domínio completo do Espírito Santo de Deus, a manifestação completa do Espírito Santo de Deus, do que você de repente ver essa pessoa se transformar e você vai dizer: o que aconteceu com essa pessoa? O que tem acontecido com a pastora Madalena, o que tem acontecido com fulano, ciclano. E aí você vai começar a identificar uma pessoa que tinha dificuldade de manifestar amor e carinho, agora ela manifesta amor e carinho com uma facilidade tremenda. Uma pessoa que vivia burrada, bicuda pelos quatro cantos, de mau humor, essa pessoa vive cantando, sorrindo, alegre. Uma pessoa que era motivador de encrenca, de discussões e de guerra, hoje essa pessoa é pacificadora. Meu Deus, pastora, como que isso acontece? Quando você deixa o Espírito Santo se manifestar na sua vida. Quando você vê aquela pessoa que é impaciente e que de repente ela fala assim: dá para esperar, posso fazer mais devagar, vou no meu tempo, preciso tirar tempo primeiro para a palavra, depois para as demais coisas. Quando você vê aquela pessoa, né, que você ama tanto, sempre te foi fiel, seja cônjuge ou amigo, e de repente o que essa pessoa mais faz é demonstrar a fidelidade dele de uma forma que você fica surpresa. E você vai dizer: o que aconteceu? É o Espírito Santo de Deus, são os frutos do Espírito na vida dessa pessoa. Mansidão. Sabe aquela pessoa brava? Pois é. E agora a pessoa, ela respira, mas ela não respira um ar comum, não. Ela respira o Espírito Santo de Deus. Ela não conta mais até 10. Ela conta até 1 milhão. Ela não responde. Ela pensa e ela fala com você: posso te dar a resposta amanhã? Ou ignora, louva a Deus e sai. Isso é o quê? Mansidão. E principalmente domínio próprio. Se tem uma coisa que é saudável para o corpo, para a alma e para o espírito, é esse fruto maravilhoso do Espírito Santo, chamado domínio próprio. Quero brigar. Não, mas eu não vou brigar. Alguém me machucou. O que foi que eu fiz para que essa pessoa pudesse me machucar? Quero correr, quero terminar logo. Não, eu posso ir devagar e no meu tempo. Quero quebrar, quero bater, quero me alterar. Não, isso não fará bem ao meu coração, não fará bem à minha alma, não fará bem à minha comunhão com o doce querido Espírito Santo, porque ele é sensível e não adianta você passar horas no monte, em oração, em vigílias, em jejuns, e fazer com que o Espírito Santo se afaste por uma atitude que não fosse dominada por ele. Deixe o Espírito Santo trazer o fruto do domínio próprio à sua vida. E sabe o que diz em Gálatas capítulo 22, 23? Contra essas coisas. Que coisas, pastora? Contra os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. As pessoas amáveis, não só com as de fora, mas principalmente com os familiares, a família. Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, só há graça. Contra essas coisas não há lei, só há graça. E terminando a palavra, esta nossa palavra, o mais extraordinário está lá em 2 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 21 e 22,
que diz assim: ora, e Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo, Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Eita, glória a Deus! Dá um glória a Deus aí. Por quê, pastor? Porque aqui está dizendo que Deus, que fez com que nós permanecêssemos firmes até aqui, vai fazer com que a gente permaneça firme até Ele nos arrebatar ou nos levar para a eternidade. O que Deus fez? Ele nos selou, oh glória a Deus, Ele nos ungiu, Ele nos selou como sua propriedade. Vou repetir. Deus que nos ajudou a permanecer firme até aqui e vai nos ajudar a permanecer firme até a volta dele, até Ele nos levar para si. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade. Eita glória! E pôs em nós o seu Espírito, em nossos corações, o seu Espírito Santo, tremendo, maravilhoso, como garantia das promessas de redenção e de salvação. Sabe por que eu e você temos o direito à vida eterna? Porque somos propriedade exclusiva de Deus, ungidos e selados pelo Espírito Santo de Deus. Eita, glória a Deus! Amados, evangelho quadrangular, baseado nos 4 evangelhos do Novo Testamento: Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. O evangelista Lucas apresenta Jesus como filho do homem que veio para salvar, para morrer na cruz, para cumprir o plano perfeito de Deus na nossa vida. Evangelista João apresenta Jesus como o Filho de Deus, o batizador no Espírito Santo. Esse que foi um instrumento de Deus para demonstrar o amor dele na nossa vida. E nós hoje temos garantia do que está por vir, da promessa de redenção, de salvação, porque nós fomos selados, ungidos pelo Espírito Santo, com garantia de que nós temos direito à vida eterna. E antes de terminar, e antes de orar por você, eu quero perguntar a você, porque se essa palavra chegou até você, é porque você estava precisando entender que você é muito importante, você é precioso, você é amado, você é amada. Então, vamos parar de reclamações, de murmurações, de lamentações, e vamos querer o Espírito Santo mais do que o ar que respiramos, mais do que querer viver ou querer ter sucesso, porque quem tem o Espírito Santo não respira só esse ar comum, respira o ar que vem de Deus, que é o seu Espírito. Quem tem o Espírito Santo de Deus vive uma vida plena aqui nesta terra e super plena na eternidade. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem motivo para glorificar, para agradecer a Deus, até em meio às tempestades e às tribulações. Eu quero te convidar agora a fazer uma oração e a iniciar um processo de querer a manifestação, a unção do Espírito Santo na sua vida, a partir de hoje. E para que os frutos do Espírito, os frutos, vou repetir, está lá em Gálatas. Gálatas, está lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 e 23, que os frutos do Espírito. Eu conheço uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, não só pelo reteté, por ela rodar, por ela dançar, por ela falar em línguas, mas eu conheço uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando eu começo, é devagar, não é de uma vez não, a perceber que os frutos do Espírito se manifestam na vida dela. Vamos orar? Querido, amado, doce Espírito Santo, que maravilha! O Senhor é tremendo para nos ensinar, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor é maravilhoso para liberar e manifestar em nós os frutos do Espírito.
E muito obrigado, querido doce Espírito Santo, por nos selar, para sermos identificados por Cristo, pelo nosso Deus, e para termos direito à vida eterna. Abençoa esta vida que está do outro lado da telinha, independente da idade, raça, cor, independente da placa, de denominação. Senhor, que ela tenha uma experiência com o Senhor, seja no seu quarto, na sua sala, no ônibus, no trabalho, no carro, na igreja, não importa. Mas que esta pessoa seja cheia do Espírito Santo e que a partir deste mês de novembro ela viva a plenitude do teu Espírito a cada milésimo de segundo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, pois é, na Igreja do Evangelho Quadrangular a qual eu pertenço, e amo muito porque é uma igreja que Deus usou para que eu fosse salva, remida, lavada pelo sangue de Jesus e selada pelo Espírito Santo. Pois é, eu e o pastor Francisco somos pastores, juntamente com os nossos pastores auxiliares, pastor Andrés, pastor Alexandre e toda uma equipe maravilhosa e membros maravilhosos aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em Eldorado, Serra, Espírito Santo, Rua Mearim, número 14. Eita glória! Vem ser feliz com a gente, vem ser cheio do Espírito, vem ter força, vem nos deixar te ajudar nesta caminhada. Nós temos hoje, sexta-feira, às 19h30, o ensino da palavra na EBQ, onde o Espírito Santo usa a professora Valdineia e os demais professores para nos ensinar a palavra. Nós temos domingo, 8h30 da manhã, e às 19 horas, nós temos culto público e Santa Ceia. Eita glória! Onde o Espírito Santo se faz presente e opera maravilhas no meio de nós. E nesta Santa Ceia nós teremos uma surpresa. Na Santa Ceia da noite. De manhã nós teremos a Santa Ceia, o culto público. Mas à noite eu quero convidar os membros, os nossos amigos, a vir ver uma surpresa linda, cheia de Deus e do Espírito Santo. Todo culto é cheio de Deus e do Espírito Santo. Mas essa surpresa, sabe, uma equipe está se dedicando mesmo, assim, como você nunca imagina. E aí eu quero te convidar a estar com a gente às 19 horas, neste domingo, agora, né? Domingo, dia 6 de novembro de 2022. Que Deus te abençoe. Até a próxima mensagem. A série 5, Batismo com o Espírito Santo. Ainda, pastora, ainda. Um assunto tão delicioso, tão gostoso. E depois nós veremos as outras séries. Deus te abençoe. Paz seja convosco. Um beijo. Se inscreva e manda esse link para alguém que precisa ser fortificado pelo Espírito Santo. Até mais.